Eu sou Ailton Krenak, nós estamos aqui no Médio Rio Doce, onde eu vivo atualmente com a minha família, depois de ter circulado em várias regiões do nosso país, principalmente nos últimos 40 anos, né? E eu acho que a minha trajetória ao longo desses quase 40 anos foi um contínuo disso que nós estamos fazendo aqui agora. Buscar um lugar para os povos indígenas na sociedade brasileira, que é muito desigual e tem se revelado também extremamente racista, preconceituosa e racista. O Eduardo Viveiros de Castro, num prefácio de um livro meu, publicado pela editora Azog, chamado Encontros, ele fez um prefácio onde ele diz que a minha geração descobriu que podia reivindicar um lugar dentro da vida brasileira, como indígenas, não integrados ao pacote civilizatório, mas reivindicando identidade. Eu acho que ele acertou. Foi isso que a nossa geração começou e que eu acho que foi se expandindo. A floresta é um jardim que a gente cultiva. A floresta não é a pré-história. A floresta é agora. A floresta é alguma coisa dinâmica, que vive. Diferente daquela ideia do século XIX, do Darwin e de todos os outros naturalistas, de que a floresta era uma espécie assim de jardim do Éden que Deus esqueceu aqui na Terra, no último assalto. Não, a floresta é uma coisa produzida por pássaros, primatas, gente, vento, chuva. São produtores de floresta. A floresta foi feita assim, gente. Não teve nenhum evento assim que implantou uma floresta, feito um jardim botânico. Esse é o nosso lugar para viver. São os territórios indígenas. É por isso que a gente fica de pé e luta por eles, entendeu? É difícil para alguém que nasceu fora de um sistema de indigenato entender isso. Porque aí já entrou a ideia da propriedade, a ideia da herança, da transmissão de bens, entendeu? Que é a base do capitalismo, que é a mentalidade capitalista. Tudo é mercadoria, até a vida. E uma boa parte da violência que incide sobre o povo indígena é por causa do modo de estar na terra que os índios representam. Se você olhar bem, além dos quilombolas e algumas outras comunidades tradicionais, ninguém mais vive o uso coletivo de território nenhum. É tudo privado. Se as terras indígenas entrar no sistema privado de terra, acaba a guerra contra os índios. É porque os índios se renderam. Enquanto o povo indígena quiser manter um modo de vida próprio, ele vai ser hostilizado, vai ser sabotado. A nossa história colonial é uma história de genocídio contra o povo indígena, gente. Vocês que estão nessa geração agora pensando, produzindo ideias, botem isso no seu repertório. A história de colonização do Brasil é uma marcha sobre os territórios indígenas e a edificação sobre cemitérios indígenas. E é uma tristeza você imaginar uma nação construída em cima do cemitério da outra. O modo de acessar o território coletivo, a governança desse território compartilhada,
A corresponsabilidade acerca de todos os eventos que acontecem dentro desse território é uma marca do modo de gestão territorial indígena. Sistema de decisão. Quando você introduz nesse sistema a coisa do dinheiro, do negócio, você quebra as unidades de decisão, de planejamento, de negociação doméstica interna e começa a ter uma empresa ou um cara fazendo isso, uma pessoa. Porque o sistema do negócio ele não é coletivo, o sistema do negócio é você paga, entrega e leva, você compra e leva, ou compra e fica. Dentro de um território indígena ninguém é dono de um lote. Você não pode vender um lote lá dentro para ninguém. E também você não tem herança. Você não passa herança. Você nasce, vive e morre, cara. Você não tem um baú para guardar herança. Você não tem poupança. E também não tem sentido aposentadoria. Todo esse repertório da cultura urbana, né? Poupança, segurança, aposentadoria, herança, isso é zero, não vale nada naquele sistema de vida. Está vendo como é que ele é totalmente oposto ao sistema daqui de fora? O grande dilema hoje no Brasil é se o cara vai aposentar depois de morto ou ainda vivo. É o grande dilema. A grande reforma política do Brasil é se você vai aposentar morto ou vivo. É muito mau gosto e muita burrice também. Se isso entrar no sistema de vida do povo indígena, nós estamos ferrados. Por que nós somos capazes ainda de, com as diferenças de viver lá na floresta amazônica ou aqui no Rio Doce, escolher um modo próprio de vida? É pela memória que nós temos de quem nós somos. Não foi uma escolha. A gente não escolheu ser desse jeito. Nós somos um contínuo da memória que nós recebemos dos nossos antepassados. Tem uma fidelidade a esse sistema de vida que nós não inventamos. A gente não inventou isso, mas nós testamos e vimos que é bom. E a gente não quer trocar por outra coisa. Eu fico me perguntando se vocês que nasceram aqui no sistema econômico dos brancos, que sofrem pra caramba com ele, se vocês tivessem a opção de escolher, se vocês iam escolher o nosso sistema, vocês iam querer continuar no que vocês já têm, predatório, excludente, racista. Aí se você disser para mim, eu acho que era legal poder escolher, eu vou dizer, você consegue convencer sua família inteira? Seu bairro inteiro? Sua cidade inteira? Porque se você não conseguir, não adianta, porque você vai fazer uma escolha individual. E escolha individual, nesse caso aqui, não serve. Ela tem que ser coletiva. É por isso que quando eu me apresentei, eu falei que eu sempre me reconheci como um sujeito coletivo. Eu não virei um sujeito coletivo quando eu descobri que tinha um movimento indígena. A gente criou um movimento indígena com uma expressão coletiva, porque nós somos assim. Não vende lote, não se aposenta depois de morto e não quer ser racista contra os outros, que a gente sofre isso na nossa vida e a gente acha isso assim um defeito miserável. Ninguém tem que discriminar o outro pela cor da pele ou pela origem dele. E os povos indígenas vivem a floresta, eles não vivem na floresta. Os povos originários vivem a floresta, têm uma cosmovisão sobre aquele mundo. Não precisa de shopping na floresta. Quem quiser shopping vai morar na cidade. Eu fiz um livrinho chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Não tem citação de ninguém. Aquilo lá é memória e ideias. Ele vai ser traduzido para o inglês e o francês daqui para o ano que vem. E aqui no Brasil ele continua na lista de mais vendido desde que ele foi lançado na Flip em julho. Isso não é eu não estou fazendo
declaração assim, como é que chama? Uma arrogância. Não é uma arrogância. É só para mostrar a distinção entre um cara que quer ficar citando bibliografia e alguém que toma a decisão de observar o mundo e a história de maneira crítica, que tem a ver com aquilo que a gente falou de memória. A memória é isso, a memória te autoriza, entendeu? A narrar uma história sobre o mundo que você vive. A memória te autoriza a criar uma narrativa sobre o mundo. Se você não tem memória, você vai ficar citando bibliografia. Antes de ganhar um Alzheimer. Eu sinto que nesse sentido vale a pena pensar em produção. É uma produção de memória, né? Porque se você vê um povo que foi totalmente segregado, que foi humilhado, como os negros, por exemplo, na escravidão, ou como uma grande parte do povo brasileiro que vive na pobreza mais predatória, e que perdem a memória de si, de quem são, né? Produzir memória sobre si, como coletivo, como ser social, ela é um fenômeno maravilhoso e eu acho que ela é uma ação política ativa. A memória, ela tem a capacidade de te pôr de pé diante das afrontas de uma maneira crítica. A memória é a consciência crítica. A renúncia a essa consciência crítica é você ficar num lugar assim, tipo, patrimônio cultural. Você vira patrimônio cultural. A diferença entre memória crítica e alienação é essa produção de patrimônio cultural. Está cheio de programa aí voltado para o patrimônio cultural. Na verdade, eles estão pensando em mercadoria, em produtos, em materialidade. E não estão pensando em memória. Porque a memória, você não consegue capturar a memória, botar ela num arquivo, botar ela num museu. O patrimônio cultural você põe em museu. A memória, não. A memória, eu acho que ela escapa, inclusive, a nossa própria observação. Nós nos surpreendemos quando a gente consegue alcançar um sentido de memória ativa, crítica, nós nos surpreendemos com a nossa capacidade de ação, de reação. E a ausência dessa memória, ela deixa a gente refém de qualquer discurso manipulador. Ao invés de você ouvir uma mensagem e analisar ela criticamente, você adere à mensagem automaticamente, com sentido afetivo, emocional e tal. Você põe uma música de fundo bem boba e umas imagens bem assim, carentes, e aí você já leva uma enxurrada de otário atrás. É assim que fazem manipulação de memória também, né? É terrível. Enxergar isso dói, te faz ficar muito crítico e encurta muito a paciência.